Glória a Deus, né? O Mateuzinho está chegando aqui, né? Deus nos abençoa, o nome disso é? Graça. Deus nos cura, o nome disso é? Deus nos capacita, o nome disso é? Deus nos dá o Espírito Santo, o nome disso é? Deus nos dá irmãos, o nome disso é? Aleluia, glória a Deus. Nós aplaudimos ao Senhor, o nome disso é? Graça. Aleluia. Louvado seja Deus. Pastor Mateus está aqui agora para ministrar a palavra. Estenda suas mãos para cá, nós vamos orar por ele. Obrigado. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós que aqui, diante do Senhor, reconhecemos que tudo é graça. Pedimos que o Senhor encha mais e mais a vida de Mateus com teu Espírito Santo, pela tua graça, dando-lhe a ele sabedoria do alto, dando a ele, Senhor, unção do teu Espírito para transmitir a tua palavra no abrir da boca. Haja vidas aqui, Senhor, olhos sejam abertos, vidas sejam transformadas, pessoas se rendam ao senhorio do Senhor, se converta, entregue a vida para Jesus e o poder do nome de Jesus seja exaltado neste lugar através da vida dele nesta noite. Em nome de Jesus oramos, amém. Amém, amém, obrigado. Queridos, eu te confesso que hoje eu estou muito empolgado. Estou muito empolgado. O Senhor é muito bom comigo. Quer dizer, é bom com todos, mas eu vou relatar algumas coisas rapidinho. Eu estou muito empolgado. Ontem eu tinha que pegar meu cunhado, minha sogra lá no aeroporto, e o voo chegava às 7h10 e eu estava atrasado. Eu saí de feira às 6h15. Falei, meu Deus, não vai dar tempo, porque Salvador hoje é 1h30, né? E aí eu orei, Arthurzinho, meu filho, orou, e nós oramos juntos. Senhor, está em tuas mãos, eu não quero chegar e deixar o pessoal esperando. Cláudio, o voo atrasou, chegou 7h45, eu cheguei no aeroporto cedo. Eita Deus poderoso. Queridos, nós servimos a um Senhor extremamente poderoso, tá? Queridos, todos sabem que eu sou engenheiro, né? Então eu queria falar algo aqui, perguntar a vocês, vocês sabem, eu queria que vocês gravassem isso para essa noite, ok? A menor distância entre dois pontos é o quê? Está fraco. A menor distância entre dois pontos é o quê? Uma reta. Obrigado, grave isso aí, tá bom? Queridos, nós temos 18 homens aqui que se inscreveram para um evento dia 21 de agosto. Nós vamos viajar para Balneário Camboriú. Vamos uma comitiva de 18 homens. E hoje, depois que acabar essa palavra, essa pregação, eu queria reunir esses homens aqui, queria que nós reuníssemos aqui na frente, algo rápido, porque nós temos um convidado hoje que depois vai bater um papo com a gente, trazer um testemunho para a gente. É um cara que está aqui, vocês nunca viram, nós temos muitos convidados aqui nessa noite, glória a Deus por isso, mas eu queria que ficasse de pé um amigo de Luzerne, de Murilo e de Bruno, doutor Rui Ney, que está ali, aquele cara de laranja. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida dele, pela vida da esposa dele, da família e do amigo que veio com ele aqui. Ele vai dar um testemunho para esses 18 homens que vão estar viajando, que nós vamos viajar juntos, será uma viagem fantástica. Eu vou até tirar os fios daqui, que eu já estou me embolando, tá bom? Mas, queridos, eu queria chamar vocês para uma leitura que está lá no livro de João, no capítulo 4, e eu queria pedir a Levi, menino Levi, de novo Levi, nós dois aqui na parceria, hein? Queria chamar Levi para colocar na tela. Levi, eu quero na versão Nova Almeida atualizada, tá? Pronto, beleza, perfeito. E eu queria que a igreja toda lesse comigo, ok? Eu vou pedir água aqui. Ah, já está aqui. Hoje eu vou ter que beber água. Eu vou ler do 3 em diante, até o 26. É uma leitura longa, mas eu vou tentar ser rápido. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Lembrem disso, Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário passar pela região da Samaria. Eu vou repetir com vocês, e eu vou pedir que vocês repitam quando eu parar. E era-lhe... Perfeito, galera? Era necessário. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o senhor um judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana?
Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e, vamos ler? É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Amém? Amado Pai, graças te dou, Pai, por todas as coisas, pelo privilégio de poder estar aqui na tua igreja, Senhor. Quem era eu, Senhor? Não era digno, e aqui o Senhor me colocou nesse púlpito para ler essa mensagem e pregar em teu nome para a tua igreja. Pai, peço-te graça mais uma vez, assim como o Wellington pediu. Que seja o teu Espírito a falar através da minha boca, assim como eu peço que o teu Espírito comunique a cada coração que está aqui hoje a tua mensagem, aquilo que o Senhor quer revelar, que o Senhor desperte os pensamentos que precisam ser despertados, Pai. E assim eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu vou fazer o seguinte. Hoje eu quero convidar vocês a fazer uma viagem. Eu falei para vocês que eu estava empolgado. Quem não se empolga quando vai viajar? Ninguém se empolga, né? Espera aí, Levi. Espera aí, não desperta agora não, Levi. Agora, a gente vai ter que pegar um avião para viajar, combinado? Então, se a gente vai pegar um avião, a aeromoça, ela fala que a gente deve pegar o celular e colocar em quê? Modo? Eu convido você a botar seu celular no modo avião. Tá? Você não vai precisar usar a Bíblia no seu celular, porque os meninos vão colocar a palavra aqui. Combinado? Estão comigo? Vamos nessa. Então a gente vai fazer uma viagem. E Levi, que é meu parceiraço, ele vai agora, nós estamos vendo o planeta Terra, tá? Não sei se alguém aqui já conseguiu fazer uma viagem espacial, eu creio que não, né? Acho que no Brasil só aquele ex-ministro da ciência, eu também não, mas essa é uma imagem que eu amo ver. Eu adoro esse programinha, porque eu gosto de viajar pelo mundo através dele. Levi, onde nós estamos? E Levi vai trazer você para uma viagem, tá? Não sei se está aparecendo aí no YouTube, eu acredito que sim. E nós estamos no Brasil, América do Sul, Brasil, Bahia, Feira de Santana. Alguém conhece esse lugar? Estamos aqui, Comunidade Videira. Exatamente aqui, tá? Mas essa passagem, ela não acontece aqui, ou melhor, acontece aqui também. Mas o que eu li, a gente leu, e lá no início dizia alguma coisa. Então eu quero convidar você para a gente agora fazer um voo rápido do Brasil para o outro lado do Oceano Atlântico, e a gente vai conhecer um país chamado Israel. Tá bom? O país Israel, Levi aproximou, nós vamos especificamente para a cidade de Judeia. A gente vai para a Judeia, tá? Clica aí, é onde Jesus estava aqui, porque está dizendo, no versículo 3, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia.
Beleza, Jesus agora está na Judéia, mas ele precisa ir para Galiléia. Queridos, onde fica Galiléia, Levi? Fica ao norte da Judéia, Jerusalém. Né? Jesus era um galileu de Nazaré, né? Um nazareno. Jesus estava voltando para casa. Beleza, Nazaré. Marca aí, Levi, já marcou? Eu não estou vendo, já apareceu ali, a Galiléia, tá? Queridos, tira o zoom um pouquinho, porque se eu estou saindo da Judéia para Galiléia, ao norte, o melhor caminho, a gente conversou antes de começar a ministração. O menor distância entre dois pontos é o quê? Clica nesse caminho, por favor, Levi. Pronto, está o caminho de verde. Não vai ser bem uma reta, porque naquela época Jesus caminhava. Jesus não era de família afortunada, não tinha carruagens, se bem que os líderes e os poderosos andavam de carruagem ou de cavalos. Mas Jesus andava a pé e andava muito. Só que tem montanhas aí, então precisava fazer um desvio. Eu fiz mais ou menos, não fiz o trajeto que Jesus fez, porque eu não sei, não estava lá. Mas o que eu fiz? Eu peguei o Google, um trajeto a pé, e dizia esse. E esse trajeto tem quantos quilômetros, Levi? Esse trajeto, queridos, vocês vão se espantar agora. Esse trajeto tinha 120 quilômetros. Quem topa viajar aqui e andar 120 quilômetros? Feira Salvador, para a gente sair daqui no final da pregação. Mas vamos lá, 120 quilômetros. Queridos, se considerar que um homem caminha 5 quilômetros por hora, e num dia, como ele tinha que sair cedo, tinha que parar para almoçar, fazer comida, se alimentar, depois ele tinha que parar um pouquinho mais cedo para preparar um acampamento, para dormir, porque eles não andavam à noite. O povo lá não andava à noite, não tinha lanterna e não andava com medo de animais. Então, ele andaria em torno de 30 quilômetros por dia. Então, 120 quilômetros, 4 dias de viagem. Beleza. Só que, não. É o caminho mais perto. Jesus escolheu passar por Samaria. Esse caminho passava por Samaria. Mas eu queria trazer um detalhe para vocês. O povo judeu, eles faziam outro trajeto. Eles faziam esse trajeto de azul. Engraçado, todo mundo que caminhava da Judéia para Galiléia, todo judeu, ele caminhava por esse trajeto. Ele saía da Judéia, de Jerusalém, saía a leste, passava por Jericó, atravessava o Rio Jordão, não tinha pontes, tinha dificuldade de atravessar, deveria ter passagem já nessa época. Ele atravessava o Rio Jordão e depois ele subia ao norte, pela margem oeste, pela margem leste do Rio Jordão, e lá em cima ele atravessava de volta e subia para Galiléia. Esse trajeto tem quantos quilômetros, Levi? 185 quilômetros. 65 quilômetros a mais. Olha a engenharia funcionando aí, está vendo, Cláudia? A matemática. 65 quilômetros a mais. Se a gente estudou que 30 quilômetros por dia levaria 4 dias, agora eu tenho mais 65 quilômetros, eu vou acrescentar mais 2 dias nessa viagem. Então, essa viagem era feita em 6 dias. Ok? Gravaram aí comigo? Beleza. Mas por que os judeus? Vamos. Não pode nem falar essas coisas, mas eu vou falar. Gente, vem cá. Vocês iam... Julga aí para mim. Está liberado de julgar. Por que os judeus fazem uma doideira dessa? Faziam. Né? Aumentar 65 quilômetros, podendo ir reto. Também está escrito, porque a mulher falou aí, né? Como sendo o senhor um judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana. Como todos sabem, o judeu não se dava com o samaritano. Lembra da parábola do bom samaritano? Por quê? O judeu considerava aquele povo impuro. Por que impuro? Porque aquele povo se misturou com povos de lá de Canaã e aprendeu costumes que contrariavam a aliança que Deus havia feito e entregado a Moisés. Então, aquele povo eles consideravam impuros, tá? Eram os samaritanos impuros, por isso que existia essa inimizade, essa rejeição. Então, havia uma rejeição do povo de Israel com os samaritanos, o judeu com os samaritanos. Então, eles não passavam por ali porque ele não queria se misturar. E, quem sabe, era declarado no Antigo Testamento que aquele que tivesse impuro, tudo que tocasse se tornava impuro. E se o impuro tocasse numa pessoa pura, a pessoa estaria impura. Então, ninguém ia nem passar por ali para não tocar. Não é isso? Mas tem algo a mais. Eles nem gostariam de passar porque eles não queriam tocar em objetos que foram tocados pelos impuros. Então, havia aí uma cultura religiosa, havia um costume, havia uma rejeição. Agora, Jesus chega e diz, não, eu vou para Samaria. Né?
Só que aí agora cai tudo. Jesus não está caminhando por aí, porque é o caminho mais perto? Talvez fosse, mas eu descobri que não é. Eu já sabia, mas eu lendo foi reforçado. Não é porque é o caminho mais perto. Porque no versículo 4 está escrito que e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Então Jesus chegou na leitura, andou até o poço de Jacó na cidade de Sicar. O poço de Jacó fica na cidade de Sicar, ficava nessa época a uns 3 quilômetros de distância da cidade. Tá? Hoje já está dentro, está lá, marca aí, Levi, o poço de Jacó. Hoje existe lá o lugar marcado, tem igreja e tudo, mas enfim, eu não quero falar sobre isso. Tá? Jesus chegou aí. Eu tive a preocupação de medir essa distância de Judéia até o poço de Jacó, são 75 quilômetros na minha conta, tá bom? 75 quilômetros quer dizer, se você anda 30 quilômetros por dia, quantos dias ele chegou? Jesus chegou lá? 2 dias ele andaria 60, com metade de 30, 15, ele andaria 2 dias e meio. Qual foi a hora que Jesus chegou lá? Era por volta de meio-dia. Então, Jesus chegou meio-dia. Queridos, essa região é muito quente, a temperatura é elevada, Jesus chega no muito calor, cansado, e está escrito aí, né, que ele fala assim, no versículo 6, ele diz assim, ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta da meio-dia. Levi, pode acabar com nossa viagem aí agora e vamos tocar no nosso curso normal. Queridos, era necessário passar por Samaria. Agora Jesus estava cansado e era necessário chegar perto de um poço. Cansado, no sol quente, os discípulos foram comprar comida na cidade. Se ele estava perto do poço, o que ele queria? Beber água. Estava com sede. Mas bacana. Vamos lá. Em ousadia, eu dei o nome a essa pregação. E quando Gabriel perguntou, pastor, o senhor vai pregar hoje? Vou. Qual é o nome da pregação? Eu falei, é necessário botar nome na pregação? Ele falou, é necessário. O nome é esse. O nome vai ser É Necessário. Então, grava isso aí, tá? É necessário. Por quê? Porque era necessário Jesus passar pela região de Samaria. Agora Jesus, a gente pode achar que Jesus sentou ali só para beber água, né? Mas Jesus é um homem cheio de propósito. Jesus não anda sem propósito. Queridos, eu fui pesquisar e a palavra necessário, ela tem origem no grego de uma palavra chamada dei. D-E-I. É como isso mesmo, como se eu chegasse aqui, Guida, eu dei a Guida algo para ela segurar. A palavra é essa, dei. Tá? E vendo a tradução ao pé da letra, eu gosto da Divina JFA, a tradução ao pé da letra do necessário, ele diz que indica, essa palavra dei indica necessidade ou exigência divina. Tá? Grave isso aí. Exigência divina. Exigência de Deus. Combinado? Concordo? Então vamos lá. Jesus sempre obedeceu aos planos do Pai. Levi, abre aí, João 6:38. Tudo na versão Nova Almeida. Tá? João 6:38 está escrito, porque eu desci do céu, olha Jesus falando, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade de quem? Daquele que te enviou. Ok? Mas vamos lá. Exigência divina. Então, ele está aí agora dizendo que ele vai fazer a vontade do Pai. Jesus foi por Samaria para realizar algo, como está escrito no versículo 4, para realizar a vontade do Pai. Ele era obediente. Queridos, Jesus abriu mão da cultura. Ele não estava mais preocupado. Vocês lembram da mulher samaritana? Que ela era impura, ela não podia tocar em Jesus. E ela se ousou e tocou na pontinha. No cordãozinho. Né? Ela sabia que se ela tocasse, ela seria morta. Jesus quebrou tudo isso, deu um bico nessas besteiras da cultura. Porque Jesus tinha um propósito. Agora Jesus estava lá no poço. Ele foi necessário, olha a palavra necessário, descansar. Como está lá no versículo 6, ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Era também necessário almoçar, versículo 8, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Agora tem uma outra necessidade. A samaritana, ela tinha uma necessidade.
de pegar água. Olha o que está escrito no versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Ela precisava de água. Concordam comigo? Beleza. Mas por que pegar água ao meio-dia? Eis uma pergunta. Se ali era muito quente, o calor era um calor, não vou nem usar esse nome aqui, mas era um calor inanal. Né? Inanal. Era um calor. No deserto tem David. David que gosta de fazer corrida de orientação. Meio-dia é o horário mais fresco, né, David? É bom demais. Mas beleza. Por que ela queria meio-dia? Queridos, versículo 16 ao 18 diz assim: Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é teu marido. O que você disse é verdade. Queridos, a mulher, ela tinha uma vergonha. Essa mulher tinha uma circunstância. Essa mulher era rejeitada pela sociedade de Samaria. Tá? Vocês lembram que a mulher adúltera era apedrejada, certo? Essa mulher, ela tinha agora uma necessidade de se esconder. Ela era rejeitada. Mas beleza, eu vou dizer outro nome agora. Essa mulher tinha uma circunstância. Que circunstância? Vergonha. Vergonha. Eu acho que só essa mulher tinha circunstância. Eu não tenho, você não tem. Né? E é por isso que essa palavra mexeu muito comigo. Eu ia falar sobre a mulher de fluxo de sangue, eu tinha 1 mês já preparando esse material. Semana passada o Senhor pegou e falou: é necessário você ler João 4. E é necessário você ouvir essa pregação. Por isso que eu pedi para você botar no modo avião. Eu não quero que nada te atrapalhe. O Senhor não quer que nada te atrapalhe. Mas vamos nessa. Sim, querido. Foi necessário essa mulher ter uma circunstância. Foi necessário essa mulher ter sede e ir ao poço. Foi necessário ela ter uma circunstância. Ela ia ao poço para pegar água, ela encontra Jesus. Foi necessário ela ter uma circunstância para ela ver o que Jesus faria. Combinado? Agora, por que foram necessárias circunstâncias? Queridos, a circunstância era necessária para que a glória de Deus fosse revelada. Eu queria pedir a Levi para colocar aí. Levi, João 9, do 1 ao 4. Quem lembra do cego do tanque de Siloé? E os discípulos perguntaram: Jesus, ele é cego de nascença? Né? Quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus disse: nem ele, nem os pais. E aí eu vou transcrever. É para que a glória de Deus seja revelada. Queridos, no livro de João, capítulo 11, Lázaro morreu. Eu vou ler, não vai ser do meu jeito, vai ser do jeito que está a leitura. João 11, capítulo, do versículo 14 ao 15, Levi. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Estava falando com os discípulos. Por causa de vocês, olha o que Jesus falou para o discípulo, está falando para mim e para você. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Era necessário crer, que nem estivesse lá. Mas pula aí, Levi. Vamos para o 37, versículo 37 do mesmo livro de João. Está lá, mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos do cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Levi, pula para o 39 ao 45, o que acontece? Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus. Pode passar, Levi. Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Segue, Levi. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Eu tenho um Lázaro aqui, venha para fora, Lázaro. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarre-no, deixe que ele vá. E o 45, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. É necessário que você esteja aqui hoje. Foi necessário. Queridos, e não para por aí. Moisés, era necessário que houvesse um decreto para Moisés que as crianças do sexo masculino seriam mortas e jogadas no Nilo.
A doida da Joquebede, que tem uma musiquinha que o povo canta aqui. A Joquebede pegou, nem o filho, não, quem vai jogar sou eu. Bota num poço, bota lá num cestozinho, junco, bota pinche, bota Moisés, joga no rio, Moisés vai, aquela irmã deveria estar no desespero, a mãe e o pai no desespero, que Moisés agora está no Nilo, gente. O Nilo tem leão, bicho que vai beber água. Era necessário que a filha do faraó estivesse tomando banho. Era necessário que Moisés chorasse, para que ela ouvisse. Era necessário pegar Moisés e levar lá para o palácio. Era necessário. E não digo mais, Moisés foi criado como príncipe, mas era necessário que ele cometesse uma besteira, para eu não falar uma palavra com a letra M, e ele cometeu a besteira, matou um egípcio, porque estava maltratando os irmãos, ele já sabia dos seus irmãos, e era necessário que ele, zarpasse do Egito, fugisse. 40 anos, ele vai agora embora, fugindo do Egito, vai para o deserto, passa mais 40 anos. Era necessário que ele encontrasse com Jetro, era necessário que ele ouvisse algumas coisas, e depois de se tornar pastor, um príncipe guerreiro se torna agora pastor. Era necessário. Agora esse ex-guerreiro, ex-príncipe, pastor, agora era necessário que uma ovelhazinha se desviasse do rebanho. Era necessário que ele subisse o monte. Era necessário que ele visse uma sarça em fogo. Era necessário que você estivesse aqui hoje. E era necessário que o Senhor enviasse. Eu sou gago. Estou transcrevendo porque alguns dizem que ele era gago. Eu sou gago, não sei falar, Senhor. Quem é ti? Era necessário que ele ouvisse Deus falar. O eu sou. Era necessário que ele voltasse. Era necessário que acontecesse tudo o que aconteceu. E era necessário que aquele povo, depois de 400 anos de escravidão, Moisés fosse usado para livrar aquele povo do Egito. Engraçado. Abre aí para mim, Levi, Êxodo 34, a parte A do versículo 35. Assim, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés. Olha o que aconteceu. Moisés atravessou o mar, vocês lembram, Deus fez as pragas. Era necessário que todos os deuses do Egito fossem rasgados, jogassem no chão. Era necessário que o mar se abrisse, que a água amarga virasse doce. Muitas coisas aconteceram. Aí agora, o porquê era necessário. Assim os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Eles viram Deus. Era necessário. Queridos, agora tem a história de um menino. Eu amo essa história. Quem me conhece a fundo sabe que eu amo essa história. Tem a história do menininho com nome simples, nome bonito, nome do pai de Jesus, do que criou Jesus, José. Era necessário que José não fosse o primogênito, era necessário que José nascesse lá, o 11º filho, era necessário que houvesse grande amor por parte de Jacó por José, era necessário que José sonhasse 2 vezes, era necessário que José bocudo, falastrão, fosse falar besteira, falar o sonho para os irmãos, era necessário que os irmãos ficassem com ciúme do José, era necessário que os irmãos quisessem matar José, e era necessário que Jacó mandasse José lá procurar os irmãos para ver se trazia uma fofoquinha. E José, na época, chamado de fofoqueiro, foi. E quando chegou lá sozinho, era necessário que os irmãos tivessem desejo de matá-lo. Mas também algum outro se levantou, não permitiu matar, mas era necessário que José fosse lançado num poço. Jesus estava onde? No poço. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou só brincando para você fisgar, não esquecer. Era necessário que ele fosse jogado no poço, era necessário que ele fosse vendido pelos irmãos para os amalequitas, era necessário que os amalequitas levassem para o Egito, era necessário que ele fosse vendido por escravo, era necessário que Potifar comprasse, e era necessário que ele fosse escravo na casa de Potifar, era necessário que ele servisse com excelência, era necessário que ele servisse como quem serve a Deus, era necessário que ele crescesse, tomasse conta de tudo da casa de Potifar, e era necessário que ele fosse bonito, que a mulher de Potifar se engraçasse com o cara. Agora lascou a goiabeira. A mulher agora arma uma cilada, porque assedia José, José não quer, ela arma uma cilada, e José vai para onde? Para a cadeia. Era necessário que José fosse preso. Era necessário que você estivesse aqui hoje. Agora José vai para a cadeia. Era necessário que ele, talvez triste, né?
Vou cuidar dessa cadeia. José limpava, José cuidava, e o carcereiro pegou José, e foi necessário que o carcereiro visse. E o carcereiro pegasse José e colocasse para cuidar de tudo. Pronto, agora José cuidava de tudo. Talvez ele tivesse zangado, poxa, justamente eu estou aqui, e ele disse isso mais tarde, mas era necessário que também um copeiro e um padeiro fossem presos. E era necessário que aqueles coitadinhos tivessem sonhos, que não aguentasse, que perdesse a noite. E era necessário José levar um cafezinho para eles de manhã cedo. E foi necessário eles contarem o sonho a José. E era necessário José falar a verdade. A verdade dói, mas é necessário falar. Você, padeiro, vai morrer em 3 dias. Eita, que era necessário falar. Você, copeiro, será restituído em 3 dias. O copeiro soltou foguete. O padeiro deveria ter pegado José quebrado o pau, né? Mas não, o padeiro não acreditou. O copeiro talvez tenha acreditado porque era algo muito bom para ele, né? É muito fácil você acreditar quando algo é conveniente para você. Mas beleza. São restituídos. José chega para o copeiro e fala, velho, lembra de mim, velho. Quando chegar lá na frente do faraó, velho, lembra de mim, velho. Eu estou aqui injustamente. Era necessário que José falasse isso, porque senão não estaria registrado no livro. Mas era necessário que o copeiro esquecesse José. Copeiro. Era necessário que ele esquecesse José. 3 anos se passaram, foi necessário que o faraó tivesse sonhos. Que incomodado. Foi necessário o faraó chamar adivinho, sacerdote, a chamar todo mundo do reino, que ele era poderoso, e foi necessário que ninguém adivinhasse. O faraó queria matar um bocado de gente, mas foi necessário que o copeiro lembrasse de José. E o copeiro chama José. Eu amo essa história. O copeiro chama José. Aí José vem. Era necessário cortar a barba de José, cortar cabelo, dar um banho, lavar, botar uma roupa, porque não vai diante do rei, né? Já pensou se tu é chamado para ir diante de Lula? Não vale dar risada, hein? É necessário se te chamar, ser colocado diante de reis e de governos. Era necessário que José fosse ao faraó, tá? Agora José vai lá e o cara fala o sonho. Eu cá comigo no lugar de José, eu pensava, doido é aí, se acabou, doido é aí. José, era necessário revelar os sonhos, tá? Agora, isso tudo foi necessário até aqui por uma coisa. Levi, Gênesis 41, versículo 38, e vocês vão ler. Então, depois de revelados os sonhos e ter dado conselhos ao faraó, um prisioneiro, olha o que acontece. Então o faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o quê? O faraó viu Deus. A glória de Deus foi revelada através de José. Aleluia. E não fica por aí. José, foi necessário ter encontro com os irmãos. Foi necessário uma fome naquele mundo. Foi necessário os irmãos virem ao Egito, que era o único lugar que tinha comida, porque José governava, porque Deus governou. E José tem um encontro com os irmãos, José perdoa os irmãos. E volta a família, o faraó pede que traga toda a família. Era necessário que Israel fosse salvo, porque ia morrer de fome. Eles vieram para cá. Poxa, José, governador do Egito. Queridos, quando eu li essa história no início, eu me encantava porque ele se tornou governador. Porque eu me achava a pior peça. Não a última Coca-Cola do deserto, mas a última Coca-Cola de garrafa vazia do deserto. E eu falava, o cara se tornou governador. Não tem nada a ver com isso. A glória de Deus foi se revelada através dele, porque ele precisava salvar um propósito de Deus, que Deus já tinha dito a Abraão, seu povo vai para outra terra, passará 400 anos. E esse povo foi necessário ficar 400 anos no Egito, José morreu, esse povo virou escravo. E agora Moisés leva aquele povo, e foi necessário José declarar algo para aquele povo, quando vocês forem embora, leve meus ossos, que papai comprou uma terra para mim lá, tem um poço lá chamado Poço de Jacó, o senhor me enterra lá na terra dele, meus ossos. Queridos, agora, João 12, 34, era necessário você estar aqui hoje. A multidão disse, nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é
necessário que o Filho do Homem seja levantado. Moisés também declarou. Deus declarou a Moisés: levanta uma serpente. É necessário levantar uma serpente, porque esse povo que é desobediente será picado por serpentes. E se olhar para a serpente, lembra que eu preguei isso aqui uma vez? Será curado. Doideira, mas era necessário olhar para a serpente. Queridos, eu quero fazer um fechamento. Qual a sua circunstância? Mas antes, eu quero dizer a você o seguinte: a gente não está falando de necessário. A gente lê o livro de João, capítulo 4. Mas, cara, eu quero pedir Levi para botar João 4,15. Olha o que diz. Quando Jesus, no 14, Jesus fala, vamos voltar no 13, Levi. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede. Mas eu queria que você prestasse atenção no que está depois da vírgula. Olha o que ela diz: nem precise vir aqui buscá-la. Queridos, aquela mulher vivia uma circunstância que oprimia ela. Ela pediu a água porque ela nunca mais queria voltar no poço. Quando Jesus fala que nunca mais terá sede, ela leu como homem: eu não vou ter que voltar mais aqui, meio-dia, com aquele pauzinho nas costas, com 2 baldes, 3 quilômetros, um poço que hoje tem 42 metros, que dizem que tinha muito mais, descer cordinha no balde, pegar água, subir cordinha, encher, 10 cordinhas, sobe cordinha, 10 cordinhas, sobe cordinha, enche o balde, bota nas costas, meio-dia, leva para casa. Ela falou: uau, se eu beber dessa água, ele disse que eu não vou ter mais sede, nunca mais eu volto aqui. Ninguém vai me jogar pedra, não tem mais risco. Aí a gente sabe que Jesus faz a pergunta, dos maridos, só que Jesus oferta outra coisa para ela. Queridos, essa mulher tinha uma circunstância pesada. E ela entendeu errado. Ela queria se livrar da circunstância. Tá? Você tem circunstância? Talvez você esteja hoje aqui, não, vou lá para a igreja, vou apresentar isso ao senhor, o senhor vai tirar essa circunstância. Aquele chefe chato, viu, Juliana? Aquele chefe chato, eu vou orar, o senhor vai tirar ele da empresa. Não, aquele trabalho meu, aquele professor, talvez você tenha circunstância. Aquele meu marido, aquela minha esposa. Talvez você esteja uma doença, aquela doença. Eu vou orar, eu vou ser curado. Talvez você esteja igual essa mulher aí, querendo se livrar da circunstância. Mas como eu li até aqui com você, sobre a história de Lázaro, sobre a história de Moisés, sobre a história de José, essa circunstância é necessária. E é necessário que você esteja aqui. Talvez você tenha vindo em busca da solução da sua circunstância. Eu queria te lembrar algumas. Eu vou lembrar algumas circunstâncias minhas, tá? Eu vou insistir na palavra. Era necessário eu nascer morto, tá? Era necessário eu ser perseguido numa empresa que eu trabalhei. Era perseguido. A pessoa não gostava de mim. E Deus me colocou sobre muito. Mas era necessário. O Senhor não tirou a circunstância, mas o Senhor me fez um novo homem. Era necessário que eu quebrasse financeiramente. Era necessário. E eu sorri hoje, porque era necessário. Meu sogro está com câncer. E eu meditando, é pesado isso que eu vou dizer. Mas eu vendo como Deus está fazendo na vida dele, o que Deus está fazendo na vida dele, eu declaro, e minha mulher que está ali, linda esposa, que não vai ficar chateada, eu vou dizer, era necessário que meu sogro estivesse com câncer. Meu sogro largou de beber, largou de fumar, dependências altíssimas, ele não conseguia se largar. E ele não largou por causa da doença, ele não tem desejo. Quem fez isso? O Senhor. Meu sogro mudou o comportamento. Meu sogro está na minha casa, eu achei que ia ser difícil, mas meu sogro é uma benção. É um doce.
Eu posso dizer que era necessário. Tá? Queridos, um amigo meu, um conhecido meu, eu conheci a história dele. Ele era dono de uma empresa no interior do Brasil. A empresa se tornou a maior do Brasil. Ele quebrou. Eu conheço a história dele e eu vou dizer a você, era necessário quebrar. Pode ser doideira, né? Mas era necessário. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou para mim assim, não, Mateus, era necessário eu quebrar. Eu fiz da empresa um Deus. E aí o Senhor se revelou a ele, ele conheceu o Senhor, ele começou tudo de novo e ele se tornou a maior de novo. Era necessário quebrar. Só que agora ele tem o Senhor. A glória de Deus foi revelada na vida daquela pessoa, desse cara. A glória de Deus foi revelada. A glória de Deus foi revelada quando eu nasci morto, fui ressuscitado, quando eu fui perseguido, quando eu quebrei. Quando meu sogro, a glória está sendo revelada na vida do meu sogro. Queridos, eu queria perguntar, qual é a sua circunstância? De que você está reclamando? O que te aflige? Queridos, eu não preciso nem dizer o que você precisa, mas eu vou pedir Levi para ler comigo. João 3,14, Levi. João Batista diz assim aos discípulos, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. João falou para os seus discípulos, é necessário que ele cresça, que eu diminua e que ele cresça. Quando João fala isso para você e para mim, é necessário que você morra, para que o Senhor cresça dentro de você. Que morra as tuas vontades. Não estou falando de você se matar, não. Mas é necessário você matar os seus desejos, as suas murmurações. É necessário você parar de reclamar, porque a palavra de Deus diz assim, em tudo dai graça. É duro, sua circunstância é duro, mas o problema é você, o civil, tu vai ter que dar graça, porque é necessário. Tá, queridos? João 9,4. Outra coisa. Olha, eu estou passando agora alguns versículos do livro de João, porque eu descobri que o livro de João usa essa palavra necessário na Nova Almeida Atualizada 7 vezes. Eu vou ler alguns. João 9,4. Bota para mim, Levi. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Levi, 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Foi por isso que ele foi a Samaria. Levi, João 8,12. Olha o que Jesus revela. De novo, Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Agora, você precisa crer na luz. Levi, João 12,36. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. Levi, João 3,7. Agora, eu vou encerrar. E os meninos do louvor podem subir. Eu vou encerrar e você vai ter que ler comigo. Não fique admirado, Jesus estava conversando com Nicodemos, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Agora, era necessário você estar aqui hoje, porque o Senhor está dizendo a você, é necessário que você nasça de novo. Queridos, eu preciso responder o que você precisa fazer. O que é necessário você fazer? Duas últimas leituras. João 3, do 16 ao 19. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até o 19. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio para te salvar. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Jesus. E o último versículo.
A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Levi, João 6, do 35 ao 40. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Samaritana. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a necessidade, mas a vontade daquele que me enviou. Um dei, uma exigência divina. E vamos para o último versículo. E a vontade de quem me enviou é esta. Essa vontade é para você. Que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Queridos, era necessário você estar aqui. Eu queria pedir vocês ficarem de pé. Queridos, talvez você esteja reclamando, talvez não esteja nem reclamando, mas talvez a circunstância esteja doendo bastante. Esteja doendo muito. Aquela mulher samaritana precisou ir ao poço para pegar água. E para surpresa dela, estava ali agora a fonte de água viva. Sentado, esperando-a, porque ele falou que era necessário ir para o Samaria. Jesus desconsiderou toda a cultura, desconsiderou todo o conhecimento humano, porque ele tinha um propósito: salvar aquela mulher. E engraçado que aquela mulher agora liberta. Ela crê que ela estava diante do Messias e ela grita, vai para a cidade e grita: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Essa mulher que antes tinha vergonha, tinha uma circunstância de medo e de vergonha, agora ela estava correndo no meio da cidade e gritando que ela viu Jesus. Gritando: eu encontrei o Messias. Essa mulher ainda tinha a ousadia de dizer: ele sabe tudo o que eu fiz, eu sou uma pecadora, mas ele sabe. Mas eu encontrei o Messias, porque o povo de Israel esperava o Messias como o Salvador. Você está aqui hoje e Jesus necessariamente veio aqui hoje. Jesus veio hoje aqui porque Ele quer ter um encontro contigo. E não importa a circunstância que você esteja enfrentando, Jesus quer te encontrar em sua circunstância. Ele quer te encontrar na circunstância. Jesus quer te fazer maior do que a circunstância, porque Ele vai te dar água e você nunca mais vai precisar voltar para beber. Mas não pela circunstância, porque você vai estar suprido pelo tudo, pelo eu sou. Queridos, este é o seu poço. Aqui é o poço do encontro. Você quer ter um encontro com Deus hoje? Você quer que o Senhor te faça sobre a circunstância? Aceite esse encontro. Se você que ainda não é batizado, é necessário você dar um passo de fé. Porque todo aquele que crê e for batizado será salvo. Existe uma necessidade, é crer e ser batizado. Se você não é batizado, hoje você tem uma necessidade nova no seu coração, que é sair do seu lugar, vir aqui à frente como uma declaração de fé. Eu creio, eu serei batizado, eu quero a salvação. E se você que já é batizado, mas tem uma circunstância e precisa do Senhor, você também sairá do seu lugar e virá aqui à frente. Porque aqui não é o poço de Jacó, mas é o poço do encontro. Sua vida será transformada e viverá novos
tocarem essa música. Enquanto toca essa música, você sairá do seu lugar. Porque quem te chama não sou eu. Quem te chama é Jesus de Nazaré. O Senhor, o meu Salvador, aquele que governa a minha vida e que está disposto a governar a tua. Basta, e também está disposto a te salvar. Basta crer, ser batizado e basta entregar o governo da tua vida. E vamos ouvir essa música que eu amo. Eu vou ouvir daqui de cima, depois eu vou orar. Enquanto isso, você vai largar sua vergonha e vai dar um passo de coragem, passo necessário. E a igreja vai orar, os pastores vão orar daqui a pouco. Meninos, é contigo, vocês. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei
Ele te espera, por mais vergonha que você esteja. Ele é muito gentil, eis que chego à porta e bato. E Ele continua te chamando. Mas cabe a você decidir. A estes que aqui decidiram, que estão à frente por toda a igreja, eu oro. Senhor Deus, graças te dou por cada vida, Pai, que o Senhor botou aqui. Graças te dou pelas necessidades que o Senhor colocou na vida dos teus filhos, para que a tua glória seja revelada. E eis, Pai, que estão aqui, tem circunstâncias, tem necessidades, Pai. Eu vejo crianças que vão se batizar, eu me alegro, Senhor, e agradeço ao Senhor. Eu vejo a minha filha aqui, Pai, querendo beber dessa fonte, Pai, para que dela jorre para a vida eterna, que do coração dela, que o coração dessas crianças, desses meninos que vão se batizar, desses que se entregaram para batizar, Pai, que jorre do teu rio de água viva, Pai. Então, Senhor, o Senhor sabe que cada um precisa. Eles precisam do Senhor, Pai. E os presbíteros tocam as cabeças, Pai. Que sejam as tuas mãos tocando em cada um. Assim como, Pai, aquela mulher samaritana teve um encontro contigo naquele poço. Estes aqui, Pai, vem, Pai, com sede, beber da tua água. E que o Senhor dê, Pai, que o Senhor converta corações, que estes experimentem das tuas maravilhas. E que, Pai, assim como a palavra diz, no mundo teremos aflições. Eu sei que eles têm aflições, mas que o Senhor, dando da tua água, que eles ganhem bom ânimo, crendo, porque o Senhor venceu o mundo. Eu apresento-os, peço a tua bênção sobre todos eles, Pai. Peço a tua bênção sobre essa tua igreja amada, Senhor. Que o Senhor abençoe essa igreja, que seja uma semana, Pai, fantástica na vida de todos estes. Que esses que estiveram aqui possam experimentar da tua glória na vida deles, e que eles experimentem algo novo, Pai, nessa semana. E que eles, assim como aquela mulher samaritana, declare ao mundo que o Senhor, o Messias, teve um encontro com eles, deu da água viva e os salvou. E que a tua glória seja revelada na vida dessa igreja. Em nome de Jesus assim eu oro, e eu peço aos meninos que continuem. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Você declara agora: Senhor, meu coração é teu, minha vida é tua. Fui tocado pela tua palavra, e ela é quem transforma, é quem cura, é quem restaura. Eu creio na tua palavra. Necessário foi que nesta noite eu ouvisse esta palavra e o teu Espírito Santo conduzisse a minha vida a estar aqui na frente, entregando o meu coração, entregando a minha vida ao Senhor. Amém e amém. Aleluia. Você pode voltar no seu lugar. Nós vamos estar encerrando essa celebração com esse louvor. A você que nos visitou nessa noite, muito obrigado. Estejam sempre conosco. Que a graça e a misericórdia esteja sempre reinando e governando sobre seu coração, sua casa e sua família. Amém. Queridos, quando eu vim para cá hoje, eu orei ao Senhor e falei ao Senhor assim: Pai, eu não quero que seja do mesmo jeito. Eu quero, Pai, algo diferente para mim e para os teus. Gente, não permita, não se acomode. O Senhor precisa ser revelado na tua vida e multidões serem alcançadas. Essa é a tua missão. O seu propósito é ser ser um instrumento, é ser aquele que revela Cristo para aqueles que precisam dele. E os 18 homens que vão viajar comigo e com eles para Balneário Camboriú, eu queria dizer a vocês: escolham ser diferente. E vocês vão vir aqui à frente, a gente vai bater um papo. Que Deus abençoe e dê uma semana top.